Caminhando. Queridos, nós vamos dar então sequência à formalidade, estamos caminhando para o final do culto. Eu quero convidar aqui o pastor Isaac, por favor, o pastor Isaac, ele é pastor da Igreja Batista Redenção, lá em São Paulo, e o pastor Isaac vai explicar o que é que vai acontecer agora. Nós vamos ter um rito, uma formalidade de imposição de mãos. E isso causa muita confusão nas igrejas aí, então eu pedi para o pastor Isaac para que ele explicasse rapidamente o que é, para que ninguém ficasse aí confuso, tá bom? Por favor, pastor Isaac. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Conheço já o Marcelo desde que ele entrou na igreja. Nós nos vimos crescer junto com a Igreja Batista Redenção em Bragança. É uma alegria muito grande poder ver essa evolução de vocês, porque ganhar um diácono não é só a experiência do Marcelo e da sua família, mas é da igreja toda. Afinal de contas, foi a igreja que decidiu investir esse homem na função diaconal. E antes de falar o que é a cerimônia de imposição de mãos, eu preciso dizer o que não é a cerimônia de imposição de mãos. Existe uma prática muito comum nas igrejas hoje, infelizmente, que é o que eles chamam de transferência de unção. Já ouviram falar disso? Transferência de unção? Pois é, a cerimônia de imposição de mãos não é transferência de unção, mesmo porque isso não existe na Bíblia. A Bíblia não trata, eu como pastor transfiro a minha unção para alguém. Não existe isso. Nós aprendemos à luz de Apocalipse que todos somos ungidos. Todos os crentes recebem a unção do Espírito Santo. Todos. Então não existe essa transferência, vou transferir algo que eu tenho a mais, vou transferir para alguém, isso não existe. Então, a cerimônia de imposição de mãos não tem esse caráter de transferência de algo, de algum poder especial, alguma energia, algo a mais do Espírito Santo que eu, o pastor ou outros diáconos tenham. Não é isso. É apenas uma cerimônia, um símbolo. Agora eu vou dizer o que é a cerimônia de imposição de mãos. É apenas um símbolo que nós encontramos em textos como Atos 6, que o pastor já mencionou aqui, que é o texto clássico da instituição dos diáconos na igreja. Atos 6, você pode ler lá na sua casa. Nós vemos isso também acontecendo em Atos 13, na escolha de Paulo e Barnabé. Vemos a imposição de mãos acontecendo ali, e vemos mencionado também em 1 Timóteo 4,14. O apóstolo Paulo diz para Timóteo não desprezar o dom que Timóteo tinha, que foi dado a ele pela imposição de mãos. E quem faz a imposição de mãos? É a igreja? Toda a igreja levanta a mão e impõe as mãos sobre o diácono? Não. À luz desses textos que eu mencionei, quem faz é a liderança da igreja. Quem faz são os líderes da igreja. Atos 6, nós vemos isso, os irmãos escolheram os diáconos, foram 7 nomes escolhidos ali pela igreja. Então esses nomes foram levados para os apóstolos, que então impuseram as mãos sobre aqueles 7 homens. Nós vemos isso também lá em 1 Timóteo 4,14, que diz que Timóteo recebeu, foi imposto a mão sobre Timóteo pelo presbitério. O presbitério era a liderança da igreja local. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma representação que significa o quê? Nós, como líderes da igreja, nós impomos as mãos sobre esse homem, investindo esse homem na função de diácono. Isso acontece também com os pastores e com os evangelistas, à luz desses textos que eu mencionei para vocês. Então nós dizemos, irmão, você que está aqui diante de nós, pela autoridade que a igreja nos concedeu, nós estamos aqui representando essa igreja, impondo as mãos sobre você e investindo você na função, na liderança, na função diaconal, que é o caso do Marcelo. Isso é a cerimônia de imposição de mãos. Não existe nada místico por trás disso. Tirem essa ideia da cabeça. É apenas uma formalidade, uma representação do que os irmãos já fizeram. Os irmãos escolheram o Marcelo, votaram, escolheram o Marcelo como diácono. O pastor Marcos disse aqui que ele foi experimentado, e após experimentado, os irmãos escolheram. Nós queremos o Marcelo como nosso diácono. E assim nós vamos proceder
logo mais a imposição de mãos desse querido irmão. O pastor Isaac já vai ficar à frente. Eu quero convidar aqui os pastores presentes. Pastor Daniel Osório, por favor, venha à frente. Pastor Antônio Marcos Albuquerque Chimizo, por favor. Pastor Alves, Eutique Alves. Quem mais? Por favor, diácono Carlos Guandalini. Cada um desses irmãos prontamente atendeu o convite. Se as crianças quiserem descer, Miriam, se quiserem descer, vir aqui mais perto, fiquem à vontade, tá bom? Para as crianças poderem participar desse momento aqui. Então, aqui estão esses pastores, cada um deles empossado já há bom tempo por suas igrejas, e nós hoje queremos cumprir aquilo que Deus pede para nós. Eu quero convidar o Marcelo Cardoso, por favor, venha à frente. Neste momento, só você mesmo, Marcelo. Nós vamos proceder à cerimônia da seguinte forma. Eu vou pedir a ajuda deles aqui. Nós vamos tirar esse púlpito daqui para que os irmãos que estão desse lado possam ver, possam assistir, e depois nós voltamos ele para cá. Vou tirar. Nós vamos ter, então, essa formalidade aqui, diante de Deus, agradecendo a Deus pelos ministros, pelos oficiais da igreja que ele vai levantando. Quero convidar o Marcelo. Por favor, Marcelo, vem aqui. Eu vou pedir que o Marcelo se ajoelhe. Vou pedir para os pastores todos ficarem em volta, diácono Carlos também, e pedir para o pastor Alves, ele vai orar. Como o pastor Isaac mencionou, a igreja não vai levantar as mãos, toda a igreja vai reconhecer que os pastores e os diáconos que estão aqui estão fazendo isso. O pastor Alves vai nos conduzir na formalidade aqui, orando, e os demais pastores vão impor as mãos junto com o pastor Alves. Vamos orar, queridos. Querido Deus, bondoso e amado Pai, em primeiro lugar, nós queremos agradecer ao Senhor por levantar nesta igreja um homem de boa reputação, um homem capaz, um homem temente ao Senhor, com todas essas qualificações exigidas pelo Senhor nas tuas cartas pastorais, Deus, como ouvimos nesta mensagem. E queremos agradecer ao nosso bom pastor Cristo Jesus, o pastor desta igreja, pela bênção de termos este homem, o nosso irmão Marcelo, como diácono nesta igreja, Senhor. A nossa oração, como servos do Senhor que somos, pela tua graça, é pedindo ao Senhor, ó Deus, que dê sabedoria ao teu servo, que dê temor ao coração dele, ó Deus, para servir ao Senhor nesta igreja com toda satisfação, com sabedoria que vem do alto, e abençoa a vida do Marcelo, Senhor. Abençoa ele como ele tem cuidado da sua casa, em primeiro lugar, no seu primeiro ministério. Que o Senhor também use a vida do teu servo para apoiar o pastor Marcos Samuel, para ser um servo de Deus, assim como ele tem sido, mas agora nesta função tão especial e tão honrosa, Senhor. Pai, também peço que o Senhor abençoe esta igreja, para que possa auxiliar o teu servo no desenvolvimento desta função como diácono da igreja, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui também, impondo nossas mãos na investidura desta função de diácono para o nosso irmão Marcelo Cardoso. Senhor, muito obrigado. Nós reconhecemos que precisamos totalmente do Senhor. E não é diferente, é claro, na vida do irmão Marcelo. Portanto, que o Senhor continue, ó Deus, derramando a tua graça, a tua bondade, o teu amor sobre a vida dele, da sua esposa e seus filhos, para que eles continuem, Deus, perseverando e servindo ao Senhor com total dedicação, zelo e excelência. E abençoa a vida dele. Que seja o início de uma trajetória agora como diácono da igreja, mas
servindo ao Senhor como ele sempre fez ao longo desses anos que aqui ele tem vivido como servo do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela bênção de nós, como pastores, como líderes, também participarmos deste momento. Essa é a nossa humilde oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Marcelo, pode cumprimentar os pastores, pastor Alves. Pastor Alves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na congregação Águas Vivas para o Cantareira, em Atibaia. Pastor Antônio Marcos Chimizo, pastor ali em Atibaia, membro da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista. Pastor Daniel Osório, pastor da congregação Batista em Bom Jesus dos Perdões. Pastor Isaac Araújo, pastor da Igreja Batista Redenção de São Paulo. E o diácono Carlos Guandalini, também diácono da Igreja Batista Redenção em São Paulo, capital. Carlos, vou pedir você me ajudar a voltar esse púlpito, Marcelo, por favor. Vou usar o do púlpito. Alguém tem aquele programa para mim, Marcelo? O programa que eu estava segurando aqui, que eu... Alguém tem? Obrigado. Nós queremos convidar à frente a família do Marcelo. Por favor, Maica, vem aqui. Irmã Maica, Nicolas. Cadê o Nicolas? Nicolas. Por favor, venha desse lado aqui também, Nicolas. Vini, se aquela câmera não pegar, pode deslocar ela à vontade, tá? Nicole e Manu, essa é a família do Marcelo. O Marcelo tem servido a nossa igreja, como nós falamos, desde 2011, quando ele se aproximou aqui à frente. E a nossa igreja gostaria, em nome de todos os irmãos, presentear o Marcelo com uma Bíblia. E o Marcelo vai receber uma Bíblia que no Brasil é inédita nesse momento. É a Bíblia de Charles Spurgeon, excelente pregador, príncipe dos pregadores. E nós queremos que, através desse presente tão singelo, em nome da nossa igreja, ele seja abençoado. Eu pedi para o pastor Daniel Osório vai entregar, vai dizer algumas palavras também. Marcelo, aqui tem esse presente que a igreja preparou para você. E tem uma dedicatória aqui, que resumidamente, ela diz o seguinte: ame a Deus, obedeça a palavra e cuide da igreja. Então, que Deus te ajude a cumprir com esse desejo que todos nós temos aqui. Quero convidar a Isa, também a Isa, em nome da igreja, de todas as irmãs. Nós queremos presentear a irmã Maica com esse singelo presente, que a vida da sua família floresça mais e mais. Toda a família está sendo, em nome do Pai, do diácono Marcelo agora. Irmã Maica, sua família recebe os cumprimentos da igreja. E eu pedi para o diácono Carlos Guandalini, que é o único diácono aqui presente, que é companheiro na mesma tarefa, que também transmitisse ao Marcelo algumas palavras. Carlos, eu vou passar para ele o microfone, o azul, tá bom? Boa noite, irmãos. Primeiramente, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, o convite. Me senti muito feliz e muito honrado de participar de um momento como esse. Eu também já conheço o Marcelo há alguns anos. A gente já tem trilhado junto aí o caminho, né, do serviço. E é com muita alegria que eu estou aqui. Só queria fazer uma correção, pastor. Eu não sou o único diácono mais aqui em cima. Agora temos dois, somos eu e o Marcelo. E dizer que eu fico muito feliz de estar numa oportunidade como essa, porque a igreja está ficando mais forte a partir de hoje, né? A liderança ganha mais um membro e isso é muito bom. E eu oro a Deus para que levante mais pessoas, mais homens irrepreensíveis e homens tementes a Deus, para fortalecer essa igreja que eu vi nascer, né? Apesar de estar em São Paulo, à distância, mas é uma alegria muito grande ver isso.
Dizer também que no momento em que eu fui cogitado para diácono, eu lembro que quando eu tive a minha primeira entrevista com o pastor Márcio Cranconato, foi um duplo sentimento, que eu tenho certeza que isso acontece também no coração do Marcelo e aconteceu, que é uma alegria imensa pela oportunidade de servir ao Senhor, é um chamado que existe no coração da gente também, e também um temor muito grande, porque a gente se sente inadequado, a gente se sente pequeno demais quando a gente vê aquela lista de atribuições e a lista de qualidades, a gente se sente com temor e com tremor. Mas o Senhor também nos capacita, nos ajuda, nos auxilia, nos coloca irmãos valiosos ao nosso lado para nos ajudar. E eu tenho certeza que isso também vai acontecer aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz de tê-lo agora também como diácono dessa igreja e orando a Deus para que te dê sabedoria, abençoe a tua família, proteja-os do mal, para que vocês possam trilhar esse caminho honrando ao Senhor, continuando nesse caminho de irrepreensível, abençoando também a vida do pastor Marcos Samuel, ajudando ele na liderança, que é uma cruz, né? É uma cruz alegre também, mas às vezes pesada de se carregar, e que Deus abençoe muito vocês e essa igreja. É uma alegria muito grande. Eu vou pedir para o diácono Marcelo se aproximar. Ele vai ler a dedicatória e depois ele vai ler o compromisso dele, o compromisso que ele quer firmar diante de Deus, diante dos irmãos. Então, Marcelo, fique à vontade. Acho até que consegue tirar, se você quiser. Boa noite a todos. Caro Marcelo, nesta data, diante de sua família, dos diáconos e pastores presentes, você está sendo empossado na função de diácono da igreja. Ame a Deus, obedeça a sua palavra e cuida da igreja. Em tudo o que fizer, faça com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhe dará uma recompensa por herança. Jamais se esqueça que é a Cristo, o Senhor, que você está servindo. Colossenses 3, 23 a 24. Pastor Marcos Samuel, Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Estas são as palavras de D.L. Moody. Ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Eu confesso para vocês que esse livro me afastou do pecado há 11 anos atrás, onde confiei minha vida no Senhor Jesus. O Marcelo vai ler o seu compromisso. Termo de compromisso. Eu, Marcelo Bueno Cardoso, hoje assumo o compromisso diante de Deus, desta igreja e diante da minha família, de me dedicar fielmente à tarefa diaconal que me foi confirmada pelo Senhor Jesus, por essa amada igreja e pelos líderes e ministros aqui presentes. Confesso que é com grande temor e tremor que assumo essa nobre função de ser diácono, pois bem sei de minhas limitações. Porém, a minha confiança está firmada naquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e me livrou da condenação eterna, transformando-me em filho de Deus. Assumo o compromisso de defender e praticar a santa palavra de Deus, que é a Bíblia. Assumo o compromisso de servir na igreja, cuidando das ovelhas do Senhor, instruindo minha esposa e filhos, a quem amo, na sã doutrina, e auxiliando e dando condições ao meu pastor Marcos, de desenvolver seu ministério de maneira tranquila e fiel. Que o Senhor Jesus me encontre um dia, quer Ele volte ou eu morra, servindo fielmente a Deus. Amém. Estão aí as palavras
do diácono Marcelo. E nós queremos terminar esse culto com um hino. Nós tínhamos 2 hinos, vamos cantar só No Serviço do Meu Rei, HCC 491. Uma música que tem bastante significado para pessoas que assumem a função de estar à frente do trabalho numa igreja. Maurício, você nos conduza, por favor. No Serviço do Meu Rei, sou feliz. Os pastores podem ficar aqui, nós vamos cantar esse hino antes de terminarmos. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tempo no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu rei. Irmãos, nós estamos terminando o nosso culto. Os irmãos podem se sentar. Queria convidar o pastor Antônio Marcos Chimizo, por favor. Ele vai nos conduzir, encerrando o nosso culto com uma oração. Vamos acompanhar. Por favor, pastor Marcos. Oremos. Senhor Deus dos céus e Pai, queremos, por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor, agradecer pela tão grande salvação em Cristo. Obrigado pela Tua palavra que ouvimos nesta noite, a qual o Senhor nos desafia, Senhor, com a realidade de sermos, de fato, como salvos em Cristo, todos nós, exercemos da diaconia para a honra e glória do Teu nome. E obrigado pela realidade do diaconato, onde nesta noite nós pudemos glorificar ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e presenciar também a vida do nosso irmão, Teu servo, Teu filho, Marcelo Cardoso, que juntamente com a sua esposa, sua família estão aqui, e ele sendo reconhecido como um diácono, um líder da Tua igreja. Agradecemos e pedimos que a Tua boa mão o conduza nessa nova etapa, na igreja, juntamente ao lado do pastor Marcos Samuel, e demais irmãos, demais famílias, para que essa igreja continue a Te honrar, a Te glorificar aqui na cidade de Bragança Paulista. Obrigado pela Igreja Batista da Redenção, pelo seu testemunho, pela vida dessa igreja, ó Deus, para ser luz, a brilhar nessa sociedade, nessa cidade. E assim que muitas outras pessoas sejam acrescentadas pelo Senhor a esta igreja. E esta igreja possa cumprir o mandato do Senhor Jesus, proclamando e ensinando as pessoas a guardarem aquilo que Cristo nos deixou, aquilo que o Senhor nos ensinou.
Mas, Senhor, reconhecemos que dependemos da Tua graça, dependemos do Senhor Jesus. Que nosso irmão Marcelo, como todos nós, sempre estejamos lembrando que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Assim nós oramos, agradecidos por esse culto que apresentamos ao Senhor. Tudo que aqui foi feito, tudo que foi realizado, glorifique ao Senhor. Assim oramos no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso amado Salvador e Senhor de nossas vidas, Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso supremo pastor, e que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão, a consolação, o encorajamento do Espírito do Senhor, seja com o teu povo, esta igreja aqui, e com o teu povo espalhado em toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus, até que Ele venha. Amém. Obrigado, pastores, diáconos, família do diácono Marcelo, podem sentar, muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso culto, terminamos normalmente com pós-lúdio, uma música, então o nosso culto terminou, mas como hoje é dia das mães, podíamos sair daqui sem fazer nenhuma menção.